Então, todo mundo conseguiu ler o capítulo sobre amor? Sim, a maioria. Então, pense em alguém que você conhece. Pode ser um parente, colega de trabalho, uma vizinha, qualquer pessoa. Escolhe uma palavra para descrever aquela pessoa. Será que você vai pensar em tímida, a pessoa inteligente, extrovertida, agressiva, egoísta, bondosa, simpática? E agora, uma palavra para descrever nosso Deus. Qual seria? Eu sugiro amor. Amor ágape. Deus é amor. Vamos olhar em 1 João 4, de 7 até 11. 1 João 4, de 7 até 11. Sônia, você pode ler esse trecho? 1 João 4, de 7 até 11. Sim. Deixa eu marcar aqui, é que aí eu não perco. Tá bom. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Deus quer... Sim, tá bom. Obrigada, Sônia. Deus quer que as pessoas o conheçam e participem da sua natureza. Somente através do nosso relacionamento com Deus é que podemos amar de verdade. Quando estamos cheios do amor de Deus, esse amor automaticamente é passado para as pessoas ao nosso redor, até para as pessoas que são difíceis de amar. Eu não consigo ter esse tipo de amor pelos meus próprios esforços. É só por causa do amor de Deus e minha participação da sua natureza que consigo amar assim. Qual o maior mandamento? Alguém sabe? Amar a Deus sobre todos. Sim, então vamos olhar Mateus 22, 37 até 40. Maria Helena, eu vou pedir para você ler, já que você falou do maior mandamento. Mateus 22, de 37 a 40. Temos várias passagens aqui. Ok. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sim, então, amar a Deus e amar o nosso próximo. Mas o que é amor? No nosso mundo, o amor é confundido com o sexo ou te gostar muito. E eu sou uma pessoa que eu falo, eu amo chocolate. Isso não é mesmo amor, é gostar muito.
Ou as pessoas que entram no relacionamento falam que eu amo aquela pessoa até eu mudar de ideia ou até alguém faz algo contra mim. Depois o amor para. Mas para nós cristãos, o que é amor? Então, vamos olhar Mateus 5, de 43 até 48. Mateus 5, 43 até 48. Tatiane, você pode ler? Sim. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uhum. Então, uma pergunta. Obrigada, Tati. Por que devemos amar nossos inimigos e orar para que os que nos perseguem? O que fala aqui dessa passagem? O que fala? Por que devemos amar nossos inimigos e orar para os que nos perseguem? Porque queremos ser filhos do nosso Pai. Exatamente. Porque se a gente não fizer isso, não somos filhos. Não adianta. Exatamente. Então, o que é que Deus faz para todos, de acordo com esse versículo? Olhem nessa passagem. Fátima? Derrama o sol e a chuva sobre todos, maus e bons. Exatamente. Então, ele deixa o sol brilhar sobre todas as pessoas, não importa quem são, e a chuva cai sobre todos. Então, isso é um exemplo de Deus que nós devemos seguir. Devemos agir com amor para com todos. Deus é nosso exemplo. Então, mas que tipo de amor é esse que consegue tudo isso? Esse amor é uma benevolência invencível, a boa vontade que nunca é derrotada. É o espírito de coração que nunca procurará outra coisa senão o sumo bem do seu próximo. Então, preste atenção no que eu vou falar. Esse amor não se importa com o tratamento que recebe do seu próximo, nem com a natureza dele, não se importa com a atitude do próximo para com ele. O mérito da outra pessoa não deve ser levado em conta, é benevolência para todos. Então, deu para entender? Eu achei isso muito profundo e um desafio muito grande. Então, quer dizer, eu vou procurar o bem da outra pessoa. Não vai depender do tratamento que eu estou recebendo da pessoa, nem da natureza da outra pessoa, nem vai depender da atitude da outra pessoa para comigo. Então, isso é difícil.
Mas, minhas irmãs, eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava preparando essa aula, porque eu acho que se... Deixa eu silenciar. Eu estou recebendo... Márcia, você silenciou. Tá bom. É porque eu caí, desculpa. Não tem problema. Então, se eu tratar bem só aquelas pessoas que me tratam bem, eu estou fazendo igual qualquer um faz no mundo. É assim que é no mundo. Mas se uma pessoa me maltrata, ou falar mal de mim, e eu fico zangada com a pessoa, corto o relacionamento, não falo mais com a pessoa, estou zangada, eu estou fazendo igual a pessoa no mundo. O meu relacionamento com Cristo não mudou meu tratamento para com aquela pessoa. Agora, isso não quer dizer necessariamente que aquela pessoa vai ser uma amiga íntima de mim. Mas eu tenho que amar a pessoa, perdoar e tratar da forma que Deus quer que eu trate. Então, isso é um desafio. Então, às vezes é difícil, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque temos o Espírito Santo nos ajudando. Tudo começa com o amor de Deus, um amor não merecido por nós. Então, eu acho que quando a gente entende o amor que Deus tem para conosco, que Ele nos ama, apesar de tudo que a gente faz de errado, Ele nos ama, Ele nos aceita, Ele nos perdoa. Então, eu tenho que oferecer isso para meu próximo, para todas as pessoas. Então, vamos olhar Romanos 5:8. Então, Marília, você pode ler só um versículo, Romanos 5:8. Sim. Leiamos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, é muito amor, não é? Muito amor. Então, João 3:16. Se você não decorou ainda, eu acho que quase todo mundo já decorou isso, mas eu tenho uma sugestão. Nós vamos todo mundo falar isso nas suas casas, tá? Mas ao invés de falar, porque Deus tanto amou, você não vai falar o mundo, você vai falar seu nome. Amém. Então, por exemplo, eu vou falar, porque Cristo tanto amou a Connie, que deu o seu filho unigênito, tá bom? Deu para entender? Tá bom. Então, vamos todo mundo fazer isso. Porque Deus tanto amou a Connie, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou você. Ele me amou. E ele nos conhece. Então, temos que lembrar isso, que ele conhece a gente muito bem. E esse amor de Deus produz e transforma nossas vidas. Esse amor de Deus é uma dinâmica transformadora da vida cristã, produzindo na pessoa paciência, perseverança, bondade, domínio próprio, mansidão e muitas outras qualidades. Sem o Espírito Santo é impossível ter esse tipo de amor.
esse poder dentro de nós é maior do que o poder da carne e da nossa natureza pecaminosa. Mas temos que estar ligadas sempre à fonte desse poder. Então, eu tenho uma história parecida com o que Larry contou na pregação, mas eu vou ler mesmo assim. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, Lourenço da Arábia, um famoso soldado inglês que lutou na Arábia, estava em Paris com alguns dos seus amigos árabes. Naquela época, a Arábia não era o que é hoje em dia, era assim, um lugar pobre, deserto, então. Lourenço mostrou os pontos turísticos da cidade para os seus amigos árabes, os museus, parques, monumentos, mas nada disso impressionou os árabes. O que eles mais gostaram foi a torneira do banheiro do quarto do hotel. Passaram muito tempo abrindo e fechando a torneira. Acharam incrível que podia virar uma torneira e toda a água que quisessem sair à vontade. Antes de deixar Paris e voltar para a Arábia, Lourenço encontrou os homens no banheiro com ferramentas tentando tirar as torneiras. Eles falaram: é muito seco na Arábia. Nós precisamos das torneiras no nosso país. Assim, teremos a água que precisamos. Para Lourenço foi difícil explicar que a eficácia das torneiras não era das torneiras mesmas, mas da tubulação que trouxe água dos rios e lagos cheios de água próximos a Paris. Como a torneira, nós precisamos estar ligados à fonte. Vocês já sabem que, através da leitura da palavra, oração, adoração, vamos estar ligadas à fonte de água viva que é Jesus. E eu sugiro que, se você já não tomou certas decisões, você toma a decisão para estar sempre no culto, só perdendo no caso de doença, que você tome a decisão de fazer sua leitura, oração diária, que você tome a decisão de frequentar aulas quando você puder. Eu sei que temos pessoas que trabalham muito, não dá para frequentar tudo, que você chega tarde, mas toma decisões que vão te ajudar a crescer. Eu fiquei um pouco triste, tem uns 2 meses, que eu estava falando com uma irmã, e ela falou para mim: puxa, Connie, eu estava tudo preparada para assistir a aula, mas 15 minutos antes me deu um desânimo tão grande e não assisti. E eu falei para ela: olha, isso é Satanás tentando desanimar você. Você tem que tomar a decisão que você vai fazer certas coisas e não deixa Satanás desanimar você. Se bate o desânimo, ore e faz mesmo assim. Vai ao culto, faz a sua leitura, faz a sua oração. Então, se a gente depende do ânimo para fazer tudo, muitos dias a gente não vai no trabalho, a gente não vai cozinhar, a gente não vai limpar a casa, a gente não faz tudo isso querendo ou não. Então, as coisas de Deus, que muitas vezes quando bate um desânimo no início, a gente fica tão cheio do Espírito que a gente pensa depois: puxa, ainda bem que não perdi esse culto. Que bênção que foi. Então, temos que tomar decisões. Estando ligadas, Jesus será como um rio de água viva dentro de nós, nunca acabando, sempre crescendo e transbordando em nossas vidas. Não feche a torneira.
Deixe-a sempre aberta e ligada à fonte da vida espiritual. O amor de Deus não é um sentimento. A mídia ensina para a gente que é um sentimento que vai e vem, mas o amor bíblico não é um sentimento, é uma maneira de pensar e agir. Quem leu o capítulo viu que em 1 Coríntios 13 tem 3 traduções, né? A gente não vai ler já que tem esses 3 no livro, mas eu acho que todo mundo sabe que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. E esse capítulo não descreve a maneira que alguém se sente ao agir com amor, mas descreve a maneira que uma pessoa que ama de verdade vai agir e pensar. Não importa como você está se sentindo, o amor guiado pelo Espírito Santo vai capacitá-la a pensar e agir como Deus. O amor ágape tem a ver com a vontade e não o sentimento. Muitas pessoas são guiadas pelas emoções. Eu não sinto vontade de fazer algo, então não vou fazer. Todo mundo, assim, as pessoas no mundo fazem isso muito. Dizem, faz o que vai deixar você feliz. Você resolve a sua vida, você decide o que vai fazer. Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo, temos que agir diferente. Olhamos para Deus e agimos conforme Ele quer, não conforme eu quero. Pela natureza humana é impossível amar seus inimigos. É impossível amar quem está me fazendo mal, quem está me traindo, quem está falando mal de mim, quem está fazendo de tudo para me derrotar. Mas amar nossos inimigos é uma conquista da pessoa andando pelo Espírito e produzindo o fruto do Espírito. Quando sou egoísta, eu falo palavras agressivas que magoam, eu minto, não perdoo, fico ofendido com facilidade, sou avarenta e penso só em mim mesma. Quando ajo assim, não estou demonstrando o amor de Deus na minha vida, não estou deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida, me transformando, me mudando para produzir fruto do Espírito. Então, o capítulo na Bíblia que fala mais sobre o Espírito Santo é, quem sabe? Ninguém sabe? O capítulo na Bíblia que fala mais sobre o Espírito Santo? Ninguém? Romanos 8. Então, decore isso, Romanos 8. Vamos abrir para Romanos 8. A gente vai ler só de 9 até 11. Kelly, você pode ler isso para a gente? Sim. Romanos 8, de 9, versículos 9 até 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Obrigada, Kelly. O Espírito habita em você?
Sim? Amém. Sim. Amém. Amém, amém, gostei. Então, de acordo com esse versículo, Deus tem pouco poder ou muito poder? Muito poder. Muito poder. Então, olha o versículo 11. Eu gosto muito desse versículo, porque olha aqui, diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Então, isso que ressuscitou Jesus foi muito poder ou pouco poder? Muito. Muito poder. Então, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Vai dar vida para você, Jane, para você, Laodiceia, para você, Zéza, Lenínia, Flavínia, Verônica, Tati, Marília, todo mundo. Ele dá vida. Gente, eu estou arrepiada agora. Porque, olha, isso é muito poder para você, Marli. E Cida. Gostei do sorriso. Então, esse poder, esse espírito habita dentro da gente e nos dá o poder de ser transformadas. E é muito poder acessível para a gente. Eu acho que muitas vezes a gente pensa que é pouco poder, eu não estou me sentindo fortalecida. Mas é muito poder. A gente não acessa esse poder que temos. A gente vive muitas vezes uma vida mais ou menos, a gente vive um pouco triste, resmungando muitas vezes. Vamos viver vidas de poder pelo Espírito Santo, porque Deus deu isso para a gente. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, e Ele nos deu esse poder para nos transformar. Para nos transformar. Então, se você está sempre cometendo o mesmo pecado, vez após vez após vez, você tem que mudar seu hábito. E ore a Deus para Ele tirar esse hábito da sua vida e você pensar no seu ponto fraco e pensar com a ajuda de Deus como você vai agir diferente na próxima vez. Quando meus filhos eram pequenos, eu pensei, porque eu me peguei falando alto com eles, perdendo o controle, eu tive que pensar de antemão, como é que eu vou lidar com essa situação? E com a ajuda de Deus, eu mudei o tratamento que eu estava usando com meus filhos. Então, a gente tem que pensar como a gente vai mudar o nosso comportamento para mudar esses hábitos. São hábitos, minhas irmãs, são hábitos. Se alguém falar de uma certa forma com você, você sente o seu sangue subindo, daí, e você responde, é um hábito. Eu estou tentando mudar esse hábito com meu marido. Não consegui completamente, mas estou tentando melhorar. Então, esses são hábitos, e pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, podemos mudar esses hábitos. Podemos mudar. Mas a gente tem que estar sempre ligadas à fonte, crendo que Deus vai nos dar sabedoria para mudar e agir em cima daquilo. Fácil? Não. Não é fácil. E você não vai conseguir completamente, nem a primeira vez, nem a segunda vez, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando.
Então, quem já ouviu falar de tomar 2 passos para frente e 1 passo para trás? Todo mundo já ouviu falar disso? Sim. Então, muitas vezes o nosso crescimento espiritual é assim. A gente toma 2 passos para frente e a gente pensa, puxa, eu acho que eu estou melhorando. E, de repente, eu acho que talvez a gente comece a confiar muito em nossas capacidades e, daí, de repente, a gente toma 1 passo para trás. Mas, olha, a gente tomou 1 passo, pelo menos. Estamos mais 1 passo para frente. Então, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu fico desanimada comigo mesma, porque eu penso, puxa, por que às vezes eu tomo 1 passo para trás? Mas a gente tem que perseverar. Perseverar, porque a gente vai continuar caminhando para frente e Deus vai nos ajudar a modificar muitas vezes em nossas vidas que nós precisamos modificar. E o amor de Deus vai crescendo em nossas vidas. E as pessoas vão ver a diferença. E vão começar a comentar e pensar, puxa, a minha mãe está diferente. O seu marido pode pensar, puxa, que diferença Jesus está fazendo na vida da minha esposa. Então, as pessoas vão notar. Não vamos usar desculpas que, mas quando fulano grita para mim, eu não consigo, não aguento, não consigo, assim, ficar calada, não consigo. Não. Pelo poder de Deus que nós temos, que ressuscitou Jesus, a gente tem esse poder. Temos esse poder. E você tem que acreditar. Mais um versículo, 2 Coríntios 3, 18. Isso é um dos versículos prediletos. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Eu estou no 4. Isso? Flávia, você pode ler? Sim. Então, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Obrigada, Flávia. Então, a gente com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Porque os israelitas não podiam olhar para o rosto de Deus. Mas nós, através de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a glória. Assim, através de Jesus, podemos entrar perto de Deus e ver a sua glória. Enquanto a gente vai olhando para essa glória, cada vez que a gente olha para isso, nós estamos sendo transformadas. Vocês sabem que aos poucos a gente parece com aquilo que é o nosso, eu vou botar assim, ídolo. A pessoa vai parecendo com aquilo. Até tem jovens, um tempo atrás, que
gostavam de, não sei se foi funk ou o que foi, que estavam vestindo tudo de preto. E muitas vezes as meninas que gostam de uma certa cantora, ela começa a se vestir igual a ela, bota o cabelo igual a ela, parecendo igual a ela. Mas nós, cada vez que a gente fica olhando, contemplando a glória do Senhor, somos mudadas para ser mais parecido com Deus. E essa glória, aos poucos, vai nos mudando. Se eu fecho meu coração para isso, então, isso não vai me mudar. Eu até posso ir para o culto e assistir a aula, se eu não deixo isso tocar no meu coração, não vai me mudar. Mas se eu estou mesmo contemplando, isso vai me mudar. Vai me mudar para sempre. Flávia. Essa questão do domínio próprio, né, que o amor dá para a gente, quando o amor dá, né, quando Deus dá, eu acho que é mais fácil, mas assim, às vezes, principalmente quando eu estou fazendo algum evento, algum trabalho, e nesse ramo que eu trabalho, já trabalho há muitos anos, há mais de 20 anos, então as pessoas já me conhecem há muitos anos. E, às vezes, tem determinadas brincadeiras que não dá mais para tolerar, e alguns comentários, assim, que já começa a ficar chato. Eu falo, gente, não tem nada a ver comigo isso, Senhor, será que eu devo estar indo? E aí, há uns dias atrás, eu fiz um evento numa loja e uma menina fez uma brincadeira que eu não gostei. E aí eu consegui lá me controlar, graças a Deus eu consegui, mas o meu peito ficou muito apertado. Eu acho assim, será que isso foi domínio próprio mesmo? Se eu forcei a barra, se eu deveria falar? Às vezes eu fico na dúvida, né? Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa de noite, quando eu fui orar pelos meus filhos, e aí eles dormiram e eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, não, Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Olha, mas acho que eu fiquei 1 hora falando. E aquilo me deu uma calma, um alívio tão grande, eu dormi. Depois eu dormi, orei em pé, não orei sentada nem deitada, eu consegui orar em pé, né? E eu acho que tem que ser assim, né? De repente, é uma pergunta, assim, porque os sentimentos, eles vão vir, né? Agora, eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, eu não posso sentir nem nojo, nem raiva dessa pessoa. Eu tenho que orar por ela, porque é uma criatura que Deus fez. Né? É um pouco que eu não sou santa, óbvio, porque a gente começa a pensar, arquitetar vários planos dentro da cabeça da gente. Aí eu orei, entreguei na mão do Senhor e tudo deu certo. Eu vou nessa loja sempre, tá? Enfim, é isso. E eu não odeio essa pessoa, não odeio, assim, tranquilo mesmo. Mas, assim, eu estou dividindo a minha experiência também, essa questão da gente, quando você disse que o véu se cortou e tudo, eu acredito que esse acesso que eu consigo agora ter com ele, com Jesus, me dá essa paz, entendeu? É isso. Uhum. Porque realmente, à medida que a gente vai mudando, vai ter coisas que a gente não vai, que vão ser difíceis da gente ouvir. Então, realmente é verdade. Então, mais alguém tem um comentário antes da gente dividir? Eu gostaria que, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de deixar a Zéza falar sobre uma coisa para mulheres, se tiver interesse de participar. Zéza, você pode explicar um pouquinho sobre
esse convite? Posso sim. Boa noite, né, a todas minhas irmãs, a paz de Cristo a todas, bom vê-las. Então, eu participo de um grupo com todas as mulheres de todos os estados, São Paulo, Brasília, Recife, é um grupão das Igrejas de Cristo. E lá, agora existiu uma médica